Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Iniciamos ontem uma semana promissora, com grandes movimentações. Continuamos hoje com vários indícios de que isso começou de fato, né? E essas notificações estão saindo. Eu vou ler sobre isso hoje. Agradeço a Deus por todos os companheiros desde o início do meu canal e todos os novos inscritos que compõem essa grande família diariamente e possibilitam grandemente que meu conteúdo seja indicado cada vez mais pelo YouTube, permitem também que eu cresça e que eu sempre traga essas notícias aqui, se é da grande serventia para a grande maioria. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E o que eu tenho a compartilhar com meus amigos hoje é o seguinte, vamos lá. Os e-mails estão sendo confirmados e começaram a sair com as contas anexadas com a reforma monetária. Eles estão indo do maior para o menor. Um de nossos contatos deve receber seu e-mail amanhã. Os compradores soberanos começam os fechamentos. Eles estão fechando a semana toda, começando com vários títulos e assim por diante, transcorrendo a camada 4A. Os contratos com o Departamento de Operações e Defesa dizem para começar a continuar saindo esses e-mails de notificações oficiais. E essa está sendo uma semana fantástica. Bom, meus amigos, eu quis trazer aí essa nota a respeito sobre os e-mails de distribuição desses Safe Links, né? Novamente, eles continuam saindo, um contato, né, próximo aí a esses contatos que eu sigo também está iminente de recebimento, assim como várias outras pessoas aqui no Brasil, a qual dou minha inteira credibilidade também e acredito, embora as situações não estejam tão favoráveis, acredito humildemente também em suas palavras e espero que isso se consuma, pois dessa mesma maneira é o jeito que acontece fora do Brasil, né? E as notificações podem estar vindo, e eu ouço assuntos de Zurique, Reno, Miami, Hong Kong, também temos em Las Vegas, Nova York, movimentação, e logicamente por todos esses países, né, e cidades também estão alocados muitas de questões a pessoas aqui do Brasil, né, pessoas aqui humildemente aqui no Brasil que têm esses títulos também e alocaram em Zurique ou Estados Unidos também, e esses e-mails atingindo essas camadas lá fora podem atingir severamente alguma pessoa aqui no Brasil com títulos, né, e que também esteja carente dessas notificações oficiais. Bom, seguindo aqui, né, gente? O sistema está perto de implodir. As máquinas de impressão e manipulação do Federal Reserve chegaram ao fim. Nossa economia está baseada em dívidas. É impossível pagar a dívida ou nossa moeda acabaria. Essa é a essência do esquema de Ponzi. Na sexta-feira, com alguns segmentos do mercado de títulos começando a ficar cada vez mais nervosos com o resultado do debate sobre tudo isso, deve cair em algum momento entre agora e o início de fevereiro. Este drama em particular pode prosseguir nessas próximas semanas. Os bancos centrais agora estão totalmente expostos. Basta olhar para a Casa Branca e o Federal Reserve. Esse é o mercado mais abertamente manipulado da história. Não podemos comparar 2007 com hoje. Naquela época tínhamos déficits comerciais muito menores e ainda tínhamos capacidade de manufatura. E o FID também não estava imprimindo 120 bilhões por mês para sustentar os mercados naquela época. Que país falido e cheio de dívidas nos tornamos. É uma oligarquia com impressão ilimitada de dinheiro do Federal Reserve Bank para ajudar os ricos a ficarem mais ricos. Quase mais que 30 trilhões em dívidas, e o Congresso adiciona mais. Eles riem sobre não haver a possibilidade de pagar por isso, e os tolos falam em ter a moeda de reserva do mundo e imprimir até o infinito como solução.
A inflação está disparando e as cidades estão por toda parte agora. Nossa ganância nos matou. Milhões estão vivendo além de suas posses e enterrados em dívidas. Dinheiro de helicóptero e não precisam mais trabalhar. Bem-estar e guerra em uma escala nunca antes imaginada. A enorme bolha imobiliária que conversamos em meados de agosto e antes disso possivelmente estourou e levou tudo consigo. O mercado da gigante chinesa Evergrande despencou. Os mercados de ações despencaram, à medida que os vendedores se dirigem para as saídas. O Federal Reserve irá ao NIRP e, depois a um pequeno estalo ainda mais, os vendedores retornarão. Estamos fritos, prepare-se. A hiperinflação está chegando. Se você não tem uma fonte confiável de alimento, já está em apuros. A economia pode estar se expandindo, mas se sua carteira estiver tão magra quanto no ano passado, não parece que a economia está se expandindo. A dívida dos Estados Unidos ultrapassou o teto dos 30 trilhões. Se dividirmos isso pela população total da América, é um peso da dívida nacional para cada americano ter que arcar. E continuará aumentando porque os Estados Unidos têm uma dívida cada vez maior. E para entender esse problema da dívida americana, precisamos olhar para a história da dívida na América. A complexidade não torna a dívida nacional uma questão irrelevante e o escopo dos empréstimos da América importa muito. A dívida federal dos Estados Unidos subiu de 17 trilhões para mais que 30 trilhões e está crescendo a mais de 1 trilhão por ano. Agora vimos como a dívida atingiu esse nível perigosamente alto. Vamos examinar o motivo. Até agora demos apenas uma olhada superficial. O que realmente acontece é que a receita tributária é uma das principais fontes de arrecadação de receitas para as despesas de qualquer governo. E quando você dá um corte de impostos, está basicamente reduzindo sua receita tributária. Quando você reduz a receita tributária, você reduz o dinheiro disponível para gastar nas despesas públicas. Você pode ver a falha no sistema agora? As corporações e os super ricos, que tiveram um corte de impostos no governo, acabaram dando um empréstimo ao governo dos Estados Unidos e agora o governo dos Estados Unidos deve a eles não só o empréstimo, mas também os juros desse empréstimo. De acordo com as estimativas do governo, só o custo total dos cortes de impostos é de 1,6 trilhão. Isso significa que o governo precisa levantar um montante equivalente de dívida para financiar os gastos do setor público. Portanto, como resultado de gastos excessivos, cortes de impostos para ajudar os super ricos, a economia dos Estados Unidos está com uma dívida trilionária que continuará a aumentar. O povo dos Estados Unidos, que é o contribuinte, precisa entender isso antes de votar na próxima vez. Nossa dívida já é perigosamente alta e até agora nenhum governo ou candidato deu uma solução viável para o problema da dívida. Bom, meus amigos, eu quis trazer essa nota, a respeito dessa dívida dos Estados Unidos, toda essa questão trilionária que envolve o poder dessa grande corporação dos Estados Unidos e essa falida US Incorporation, United States Corporation, que está sob a administração de Joe Biden, está caindo, assim como o Partido Comunista Chinês, pois não há como pagar essa dívida. Então vemos uma grande posição e vemos hoje em dia como os poderes realmente importam aos governos, E diante desse esquema, esse esquema horrível de Ponzi, vemos que hoje em dia já o próprio sistema já não suporta mais a dívida global. Então isso, se não houver uma reinicialização do sistema financeiro e o perdão de dívidas, como eles pagarão essas dívidas, não é mesmo? É uma questão de simples bom senso acreditar no reset financeiro, gente? E seguindo aqui, Bom, as informações foram para o início desta semana, ontem, quando pacotes na Europa foram pagos. E agora, o T4B pode aguardar. Nunca estiveram tão próximos e nunca estivemos tão a ponto de receber as nossas notificações. Somos comunicados sobre o processo de liberação e ele está se movendo para o início do Start Shotgun T4B, iniciado apenas há dias. Definitivamente,
temos que começar a observar isso sobre todos os ângulos. As multas e penalidades nas contas de pagamento, nessas últimas 36 horas, esses fundos de pagamentos começaram a ser pagos e posicionados nas contas dos Paymasters que estão juntos e próximos ao centro de redenção e já receberam suas notificações oficiais. Nunca chegou no lugar de os Paymasters serem financiados. Boas notícias para comemorar. Eles também têm um prazo para entrar no sistema e fazer o downstream de fundos. Não sabemos qual é esse prazo, pois o prazo para cada detentor Paymaster que está pagando e transferindo fundos para essas contas de liquidação, eles são especificados no e-mail SafeLink Security. Para finalizar o pagamento downstreaming, os fundos para essas contas têm que ser posicionados, eles apenas têm capacidade de movimentação de conta para acesso e destinatários. Quando o Shotgun Start começar e as notificações T4B forem emitidas, todos terão acesso, e isso pode acontecer muito em breve. Os bônus também estão pagando e a liquidez está se tornando acessível, silenciosamente nos bastidores. Primeiro de muitos pagamentos de títulos. Então, seus recebedores recebem seus fundos e isso começou a partir de ontem. Os recebedores de títulos estão indo embora silenciosamente, muito felizes sobre NDAs, como de fato vem acontecendo com detentores de títulos em nosso meio, aguardando notificações oficiais e ficando quieto também, isso está sendo relatado. E muitos desses detentores de títulos já quietamente deixam centros bancários com fundos móveis para gastar a quantia de 1 ou 2%. Isso nunca aconteceu antes e a nossa entrada no T4B está chegando. Pessoas, existem grandes notícias que precisam estar comemorando e continuar orando e com fé para que esse início e essas notificações sejam iniciadas. Está acontecendo. O desenvolvimento final do RV-GCR está acontecendo. Portanto, cada um de nós precisa ter resiliência até que chegue nossa vez na sequência de todas as transações financeiras globais em andamento que compreendem todas essas etapas, níveis e cascatas de liberação. Estão confirmando as fontes de que o início do Start Shotgun, quando todos os títulos restantes das trocas 4A começarem de fato, provavelmente será ao mesmo tempo em que essas notificações sairão para Paymasters de nível 4B e estes também poderão acessar seus pagamentos de 1 ou 2%, isso muito que breve nas próximas semanas. Estão confirmando também que as equipes de segurança do Departamento de Operações e Defesa continuam no lugar e têm o suficiente em segurança e sistema junto aos centros de Wells Fargo, Reno, Miami, Hong Kong, Zurique, Las Vegas, Nova York e alguns outros centros espalhados no mundo com o RV sendo iniciado. Esta é a razão primária, pois o RV-GCR finalmente será lançado após décadas de espera, e alguns de nós já temos a complacência de estar adquirindo algumas quantias. Os provedores continuarão a informar quando estes forem lançados para todas as camadas. As fontes dizem que a Europa também está à frente nisso, assim como os títulos do Zimbábue oficializando suas quantias sobre novos United States Treasury Notes lastreados em ouro estão sendo pagos sobre mais de 20 pagamentos em implantação global. Acreditamos que o cronograma que prevê que estes pagamentos movam a liquidez globalmente de forma terminal para o início rápido. Reno desembolsou fundos ontem, Zurique e Miami também, e os pagadores estão transferindo a liquidez para as contas em preparação para o início do Start Shotgun, que compreende a todos no nível 4B, mas ainda não obtém as notificações, pois o nível inicial do T4, iniciando no T4A, ainda não tem 50% de suas notificações enviadas. Todos os países estão aguardando para ir e aguardamos as posições seguidas das notificações oficiais. O mundo inteiro continua esperando. Concordamos com a mesma fonte. O mundo se prepara para uma grande mudança. Cada um de nós compreendemos uma parte significativa em todo esse processo
E Deus nos escolheu por uma razão, pois nesse mundo todo, algumas pessoas terão acesso a todo esse dinheiro. E Deus olhará para nós para criar um novo mundo melhor, com gerações possíveis e gerações vindouras. Bom, meus amigos, então eu acredito que foram as últimas novidades acerca de tanto essas notificações quanto a Redemption Centers e notificações oficiais vindas através de e-mails e safe links, que são muito comentados, pois esses fundos eles são criados de forma off-ledger pelos bancos centrais da redenção e são devidos à capacidade de liquidez desses fundos através dessas notificações dos e-mails a essas pessoas, detentores de títulos, obrigacionistas dos Estados Unidos, obrigacionistas mundiais, detentores de títulos mundiais global, né, em todo o mundo. E essas notificações a nível de compreensão maior, no nível 4B, envolvendo aí uma grande quantidade de pessoas no mundo todo. Em breve, espero eu, que possam atingir, assim como mais pessoas e mais relatos vêm nos ocorrendo, de pessoas no nível 4A recebendo essas notificações, recebendo esses e-mails com essas cargas, com essas primeiras identificações com os Redemption Centers, com essas primeiras formas de verificação de pessoal e documentos, né, para todos que carecem desse movimento tecnológico para receber e não farão isso diretamente com o Redemption Center, pois não são detentores de títulos, né? Há pessoas como nós aqui, que somos réis mortais, cidadãos, cidadãos que aguardam aí por meio de um terceiro diretamente o recebimento, para que nós também possamos receber, e eu acredito que tudo isso tem caminhado e de forma gradual, metódica, né, pode-se assim dizer, e acredito que tudo conforme o Tesouro dos Estados Unidos também vem modificando e vem liberando isso metodicamente e cronologicamente, né, porque nós estamos vendo assim, mas eu tenho plena fé no assunto, nunca tive notícias tão boas, espero que possa se concretizar ainda no resto de janeiro, ou quiçá fevereiro, mas ainda acho que isso para o mundo, ainda, logicamente, né, eu não sou hipócrita de dizer que amanhã vamos receber, né, eu acho que não é assim, né, gente? Eu acho que compreendendo o estado atual de toda essa situação, isso está para a grande maioria do mundo, que não é um vinculado direto ao título, um detentor de título ou um obrigacionista, que já foi verificado, isso está para a maioria do mundo ainda a meados de 2022, né, meus amigos? E eu quero trazer isso com muita clareza, porque eu sempre fui muito claro com as pessoas no meu canal e eu não gosto de ludibriar ninguém, né? Eu gosto de trazer meu conteúdo a grosso modo e ao mesmo ponto de vista que eu vejo dos provedores de notícia, os provedores de inteligência, esses sites que eu chamo de provedores de inteligência, que nos informam essas posições globais, inclusive os pagamentos dos títulos históricos, né? Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito. E além. E sempre além, né, meus amigos? Que Deus abençoe e dê uma excelente noite, um excelente restinho de terça-feira para todos vocês. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser vir, me dá o prazer, a honra da visita. Eu fico lisonjeado com cada novo irmão que se inscreve, com cada inscrito que mantém sua inscrição e sua fiel visualização ao canal Danilo Sérgio e a esses provedores de notícia. Que Deus abençoe muito vocês. Continue se inscrevendo, me dando essa força para eu sempre trazer conteúdo cada vez mais congruente e concernente a essa realidade concebível. E vamos unidos, né, meus irmãos? Que Deus abençoe, bom descanso e até amanhã, se nosso amado Senhor Jesus também assim o permitir. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.